Boa tarde, Sheila. Boa tarde a todos. Eu sou a Fabíola, trabalho, como a Sheila falou, no Banco de Leite do Hospital das Clínicas, do CAM. É um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouco da consulta de enfermagem na temática da amamentação, né? Eu queria só deixar claro que o objetivo da aula não é falar sobre manejo e amamentação, né? A gente vai estar discutindo passo a passo sobre a consulta de enfermagem e trazer algumas ferramentas para o seu desenvolvimento no processo de amamentação. Aqui traz um pouquinho da minha qualificação profissional. Eu trago aqui como colaboradora a professora Cândida Canissali Primo, que foi minha orientadora no mestrado profissional. A gente desenvolveu estudos sobre o processo de enfermagem, consultas de enfermagem na temática da amamentação. Então, gente, a gente sabe que a amamentação ela é envolvida de muitos mitos e muitas crenças, né? E que essa família em processo de amamentação, ela recebe muitas informações que nem sempre são verdadeiras. Então, aqui eu trago uma figura que retrata um pouco disso, né? Da série Palpites Materno. Aí é a mãe que não conseguiu amamentar, fala que possivelmente a filha também não conseguirá. A sogra que fala que alimentou o filho com fórmula e eles são super saudáveis. É a cunhada que diz, né, que o peito é escravidão, que é melhor oferecer, né, a mamadeira. O pediatra que quer dar um reforço no processo de amamentar com o uso de fórmula. Aquele marido que, quando o bebê chora, fala para a mãe botar o bebê no peito, né? A gente sabe que tem várias crenças e vários mitos relacionados à amamentação. Então, a gente tem que entender quais são os fatores envolvidos no processo de amamentar dessa família. Essa mulher e essa família, ela passa por momentos de tranquilidade, né, e de prazer no ato de amamentar e no cuidado com o recém-nascido. Mas eles podem passar também por momentos de angústia, de dor e dificuldade, né? E que podem influenciar diretamente na decisão dessa mulher em iniciar a amamentação ou na duração, na manutenção dessa amamentação. Então, é importante que a gente comece a olhar o processo de amamentar sobre a ótica da mulher, sobre a visão da mulher, e compreender o que essa mulher pensa sobre o ato de amamentar, o que essa mulher pensa sobre si mesmo, quais são as experiências anteriores dessa mulher, para a gente identificar quais são as influências contextuais envolvidas nessa decisão dela por amamentar. Então, fica claro que o profissional de saúde ele tem que desenvolver uma escuta qualificada. É através da escuta que a gente vai compreender quais são os fatores que estão influenciando essa amamentação, né? E assim a gente, de fato, conseguir atuar em cima da dificuldade dessa mãe e oferecer, então, uma assistência de enfermagem capaz de ser resolutiva, né? E essa amamentação, ela se tornar eficaz. Então, a gente tem uma tecnologia que a gente pode utilizar e deve utilizar, que é a consulta de enfermagem. Quando a gente coloca ela em prática, a gente vai entender essa amamentação como um evento único na vida dessa família e assim está proporcionando um cuidado individualizado no processo de amamentar. Então, quando a gente fala em consulta de enfermagem, processo de enfermagem, não tem como a gente não falar da resolução do CONFEND 358, número 358 de 2009. Essa resolução fala que todo lugar em que houver o cuidado profissional de enfermagem, todo ambiente, seja ele público ou privado, tem que ter a implementação e o desenvolvimento do processo de enfermagem. O processo de enfermagem ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático. Como eu disse, a resolução traz bem clara em todos os ambientes em que houver cuidado de enfermagem. Ah, mas Fabíola, você estava falando de consulta de enfermagem, agora você falou de processo de enfermagem. É a mesma coisa.
O que muda é onde o termo só vai mudar onde esse cuidado estiver existente. Por exemplo, na atenção primária, a gente vai usar o termo consulta de enfermagem ao invés de processo de enfermagem. Consulta de enfermagem a gente usa também nos domicílios, na escola, esse termo, processo de enfermagem em instituições hospitalares. Essa resolução ainda traz que a consulta de enfermagem ou processo de enfermagem ele deve ser embasado numa teoria de enfermagem e também no sistema de classificação. A teoria de enfermagem ela vai ser escolhida de acordo com a missão da instituição que vocês estiverem inserida. Aí tem a mais usualmente utilizada aqui no Brasil é a Wanda Horta, mas tem várias outras, tem Oren. E aqui eu trago para vocês uma teoria que ela foi criada voltada para a amamentação, para quem tiver interesse de aprofundar esse olhar. É a teoria interativa de amamentação, foi desenvolvida por Primo na sua tese de doutorado, que ela traz que que a amamentação é um processo de interação mãe e bebê, que eles interagem entre si e com o ambiente para os benefícios do leite, para alcançar o benefício do leite oferecido direto da mama. Veja aqui que nessa estrutura conceitual dessa teoria, ela traz a interação dinâmica entre mãe e filho como centro da teoria. E ela é influenciada por outros fatores. Ela entende que a amamentação vai além o sucesso da amamentação vai além da condição biológica da mulher e da criança. Isso vários estudos já retratam, vários artigos já trazem isso. Então, ela acredita que os fatores influenciadores da amamentação vão além da questão do nutricional. Então, a gente tem que saber o que essa mãe pensa realmente sobre amamentar, qual o conhecimento prévio dela, se ela deseja ou não amamentar, que estratégia ela vai utilizar para esse processo de amamentação, se ela fica confortável ou não amamentar em público, qual é a rede de apoio dessa mulher e dessa família, quem são as pessoas que influenciam esse processo de amamentação, seja de uma maneira positiva ou negativa. A imagem corporal, ainda existe mulheres que relacionam a amamentação de forma, com alguns mitos em relação à imagem corporal. Então, quando a gente for assistir uma mulher em processo de amamentação, a gente precisa olhar essa mulher para além da condição biológica, do tamanho da mama, do jeito da mama, se há uma fissura. A gente precisa descobrir os aspectos psicossociais relacionados nesse processo. Então, voltando, o processo de enfermagem deve ser embasado em uma teoria e também deve ser fundamentado numa terminologia própria da profissão. Aqui eu trouxe os mais conhecidos. Temos o Ananda, que é bem utilizado aqui, e a CIP, que é uma classificação internacional para a prática da enfermagem. O Conselho Internacional dos Enfermeiros buscou unificar a linguagem da profissão com a criação da CIP. A CIP ela é a única classificação reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Esse mesmo Conselho Internacional buscou facilitar o uso dessa nomenclatura da CIP, sugerindo a criação de subconjunto terminológico da CIP. O que é subconjunto? Esse subconjunto, ele traz uma relação de diagnósticos, resultados e intervenções própria para um grupo específico, ou para uma prioridade de saúde, ou para um fenômeno de enfermagem. Então, já tem vários subconjuntos já descritos na literatura. Tem para atenção primária, tem para idoso hospitalizado, criança hospitalizada, para HIV, tem vários que vocês conseguem ter acesso. A vantagem do subconjunto é que ele vai facilitar o processo de tomada de decisão clínica do enfermeiro. E, além disso, ele pode servir como base para a documentação, o registro dessa assistência. Só que aqui a gente vale ressaltar que
esse subconjunto, ele não vai esgotar os aspectos individuais inerentes, ou seja, você está lá na assistência, você pode identificar um diagnóstico que não consta nesse subconjunto. Então, ele não substitui o olhar do enfermeiro. Então, ele não, a avaliação clínica e o raciocínio crítico do enfermeiro. Então, aqui eu trago uma ferramenta para quem quiser usar a nomenclatura CIP na consulta de enfermagem. É um artigo publicado que traz vários diagnósticos e as suas intervenções relacionadas a esse diagnóstico. Então, é o subconjunto terminológico CIP para assistência de enfermagem no processo de amamentação. Aí, em seguida, a gente pode ver que tem um outro artigo que a gente pegou esses diagnósticos, a gente enviou para 74 especialistas distribuídos pelo Brasil e perguntou para eles quais diagnósticos que eles utilizavam na prática durante a sua consulta de enfermagem, durante a sua assistência de enfermagem. Dos 98 diagnósticos que a gente enviou para esse grupo de especialistas em amamentação, eles comprovaram que 50 diagnósticos eles usam na prática. Então, esse artigo tem todos os diagnósticos validados por especialista em amamentação, enfermeiros especialistas, com a intervenção relacionada a esses diagnósticos. Então, gente, agora a gente vai falar da consulta de enfermagem em si. Então, fica claro para a gente que a consulta de enfermagem é uma tecnologia de cuidado que auxilia o enfermeiro no julgamento clínico e no raciocínio crítico, né, frente aos problemas potenciais e reais daquela família em processo de amamentação. Através da consulta de enfermagem, a gente consegue proporcionar a essa família um cuidado individualizado. Se a gente levanta os problemas relacionados, a gente consegue intervir de uma maneira mais resolutiva. Então, fica claro que a consulta de enfermagem, ele aumenta a cientificidade da nossa profissão e também aumenta o reconhecimento da profissão, né, da nossa área. Perdão, deixa eu voltar. A consulta de enfermagem, então, ela é desenvolvida em 5 etapas. Né? A primeira etapa, coleta de dados, ou também chamada de histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação. A gente vai estar falando pontualmente de cada um deles. Aqui eu trago o histórico. Lembrando, tocando de novo, voltando na tecla, que a amamentação a gente tem que olhar para além da condição nutricional e além da condição biológica. Então, a gente precisa investigar junto a essa mãe. Qual a percepção dela sobre a amamentação? O que ela traz sobre conhecimento? Né? O que ela sente em relação à amamentação? Se ela está empoderada do processo ou não? Quais as dúvidas? Ela teve uma experiência anterior favorável ou teve dificuldade? Qual é a experiência da família? Quais são os mitos e as crenças envolvidas nesse processo de amamentar? Ela deseja amamentar? Tem mulheres que não desejam amamentar. A gente vai estar explicando essa mulher os benefícios, né, do leite humano. E caso ela opte também por não amamentar, a gente deve apoiar essa mãe e dar os recursos, né, necessários para esse desmame. O uso de bicos artificiais, se ela usa algum uso de mamadeiras, chupeta, a gente sabe que os bicos artificiais está relacionado à questão do desmame, né, precoce. A rede de proteção, quem é a rede de apoio dessa mulher? Quem são a amiga, a mãe, o pai, quem está envolvido nesse processo? Como eles influenciam esse processo de amamentação, tá? E as condições biológicas, né? Ver se essa mulher tem uma cirurgia na mama, se ela tem alguma doença mamária, se essa mama é grande, se é flácida, se ela está túrgida, engurgitada, o tipo de mamilo, se há alguma fissura, se ela passa por um processo de febre, a produção láctea dessa mulher, se ela sente alguma dor, se ela sente ardência.
A condição biológica da criança, se essa criança amamentou na primeira hora de vida, como é que é a alimentação dessa criança, se é leite humano, se é fórmula, se é amamentação só no peito, se é exclusivo, como é administrada essa alimentação para essa criança, como que está a eliminação urinária e intestinal dessa criança, se é uma criança ativa, reativa. Então, a gente vai investigando todo o processo biológico dessa criança. A fontanela se está deprimida, como que é a cavidade oral, o frênulo, a questão ortognática, se há reflexos de busca, de sucção. E, por último, a gente precisa avaliar a técnica de amamentação, né? Que é a questão da interação mãe-filho. Se a técnica está correta, se a posição do bebê é adequado, como que é a sucção desse bebê. Aí aqui eu trago algumas ferramentas para vocês acerca para levantar esses dados na consulta de enfermagem. Aqui a gente tem um instrumento adaptado da Unicef para tá aplicando na questão da técnica da mamada. A questão da posição tem os pontos favoráveis, os indicativos de dificuldades, né? E esse aqui é uma escala interativa de amamentação, está publicado, que você também, se você aplica ela com a mãe e com a família, você consegue levantar os pontos, tanto os facilitadores do processo de amamentar, quanto aqueles pontos negativos. Para sair um pouco da questão muito teórica, aí eu trouxe aqui para vocês um estudo de caso. Aí eu queria que eu vou ler, a gente identificasse quais é os pontos passíveis aqui de atuação do enfermeiro ou da enfermagem, tá? E esse ponto a gente vai chamar de indicadores clínicos. Janaína, ela tem 24 anos, é moradora do bairro São Cristóvão, município de Vitória. É casada há 2 anos, é a primeira gestação. Ela evoluiu para o parto normal e o períneo está íntegro. Ela deu à luz a um bebê masculino com 3,210 kg. No terceiro dia, ela procura a unidade de saúde, com queixa de dor ao amamentar. A avaliação da mamada feita pela enfermeira observou que as mamas maternas é de tamanho médio, estão túrgidas, feridas em mamilos. Grande produção de colostro, posição materna e do recém-nascido estão adequadas. A boca do bebê não está bem aberta e mais auréola é vista abaixo do lábio inferior do bebê. A sucção lenta, profunda e com pausa breve. A gente vai trabalhar em cima desse estudo de caso. Então, o diagnóstico de enfermagem, o que ele faz? Ele interpreta aquilo que a gente coletou no histórico. Baseado no nosso estudo de caso, quais indicadores clínicos a gente levantou lá? Quais os pontos passíveis da assistência de enfermagem? A mãe traz que ela tem dor ao amamentar, ela tem feridas em mamilos e ela traz uma pega inadequada do recém-nascido. Essa pega a gente evidencia pelo fato do bebê não estar com a boca bem aberta e mais a auréola é vista abaixo do lábio inferior do bebê. Então, com isso, a gente vai interpretar esse indicador clínico para levantar o nosso diagnóstico de enfermagem. E esse diagnóstico de enfermagem ele vai servir de base para a nossa seleção das ações e das intervenções que a gente vai utilizar para a resolução do problema dessa paciente. Então, esses indicadores clínicos revelam que essa paciente está com uma fissura mamilar. Então, o que é fissura mamilar pela CIP? É uma ferida, ou seja, é uma rachadura, ulceração, alongada ou separação do tecido que envolve a superfície corporal. Ela pode ser acompanhada por marcas brancas, amarelas ou escuras, eritema, edema, bolha ou equimoses. Dor ao amamentar, podendo até apresentar sangramento. Voltando então, gente. Então, o enfermeiro no histórico de enfermagem vai levantar os indicadores clínicos para estar fazendo o raciocínio diagnóstico e através do diagnóstico levantado, ele vai estar
implementando, planejando a sua assistência de enfermagem. Então, o que que ele espera? Ele identificou uma fissura mamilar, o que que ele espera com com a sua assistência? Ele espera que a fissura mamilar melhore, uma fissura mamilar melhorada. Então, no planejamento de enfermagem, a gente vai determinar quais resultados que a gente espera alcançar e que ações a gente vai utilizar para alcançar aquele objetivo. Então, para a gente tratar a fissura mamilar, a gente precisa saber por que que a fissura mamilar acontece. Então, a fissura mamilar ela é provocada pela protractibilidade dos mamilos reduzido e também pode ser devido à mama muito cheia, à rigidez da mama, o mamilo não se expande, o neném não consegue abocanhar a auréola direito ou a pressão inadequada do recém-nascido no momento da sucção. Então, baseado no resultado que você espera e naquele conhecimento prévio do enfermeiro sobre como tratar a fissura e quais suas causas, a gente vai planejar a intervenção de enfermagem. Então, estou vendo uma fissura, eu vou orientar essa mulher a aplicar leite humano nos mamilos, avaliar a capacidade da criança aprender a região aureolo-mamilar, ou seja, avaliar a pega dessa criança, massagear e ordenhar as mamas antes da mamada, porque a mama muito cheia, muito turja, o bebê não acompanha a auréola como todo. Então, a gente orienta a mãe a aliviar um pouco essa auréola antes da mamada. A gente vai orientar essa mãe sobre a pega correta, quais são os indicativos de pega correta para a mãe identificar. E a gente pode também orientar essa mãe a trocar a posição da criança no peito a cada mamada. Se ela costuma amamentar o bebê na posição tradicional, a gente pode orientar para ela para mudar a região de atrito da língua com o mamilo, a gente orienta ela a estar tá amamentando na posição invertida ou na posição cavalinho. É a etapa da implementação, é realizar as ações que a gente planejou para aquela mulher. Depois que realizada a implementação, a gente vai avaliar se ações e intervenções que a gente planejou, ela alcançou o resultado esperado? A gente alcançou a fissura melhorada dessa mãe? Se não, a gente vai verificar um novo conjunto de intervenção, né, para essa mulher. É importante a gente lembrar, eu acredito que a gente faz muita consulta de enfermagem o tempo inteiro na nossa assistência. Só que a gente ainda falha na questão do registro, né? Então, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem de 2012 que fala que é responsabilidade e dever do profissional da enfermagem registrar. A gente não precisa fazer um registro enorme. Lá mesmo na resolução fala que é um resumo dos dados coletados. Né? Desse resumo do que você viu lá, que é passível da sua intervenção, o diagnóstico que você levantou, quais ações que você propôs, qual a intervenção que foi realizada frente àquele diagnóstico e que resultado que era esperado naquela assistência. Eu acabei falando passo a passo da questão da consulta de enfermagem, só que isso a gente tem que lembrar que ele é simultâneo. A gente vai estar numa consulta, a gente não vai parar. Espera lá, eu vou fazer agora o planejamento. Isso vai acontecer durante aquela consulta, daquela troca. E no final você vai estar registrando tudo que você fez, tá? E aqui eu trago as referências que eu utilizei para essa aula. Eu queria falar que a aula de manejo de amamentação vai ser o próximo encontro que a professora enfermeira doutora Mônica Pontes vai estar falando, e é importante vocês associarem com esse olhar da consulta, nesse olhar mais sistemático, né? E obrigada, eu espero ter contribuído com algum conhecimento, tá? Aqui a gente traz o slogan da campanha de 2019, né? Empoderar capacitar os pais, os familiares,
para a gente estar apoiando a amamentação. A gente viu que a rede de apoio à amamentação é muito importante para essa mulher no processo de amamentar. E relembrando, em maio agora, a gente passa para a Semana Estadual do Aleitamento Materno, de 19 e 25 de maio, tá? Se vocês encontrarem, né, na carreira de vocês aí, mulheres, para doação de leite, ou com umas dúvida ou intercorrência que não dê conta, encaminha para o banco de leite, tá? Que a gente está aberto para receber essa clientela. Eu, no final desse slide, eu trago uma literatura de apoio para vocês. O caderno de atenção básica, que a gente vai estar aqui, traz toda a questão do aleitamento materno, as dificuldades do manejo, a própria resolução, que fala sobre o processo de consulta de enfermagem, a escala interativa que a gente falou lá da aula, né, a teoria da interativa da amamentação, quem quiser aprofundar a sua leitura. O subconjunto, tanto o validado quanto o mais completo, para quem quiser, quem vai utilizar a CIP na sua prática, pode estar se embasando lá na nomenclatura. Aí, como a NANDA também, que tem muita gente que usa a classificação NANDA, eu trouxe alguns artigos aqui que falam sobre o diagnóstico de enfermagem. E trouxe outro estudo de caso que eu só trouxe para quem quiser aprofundar a leitura e fazer o raciocínio crítico aí em cima, tá, gente? Aí, obrigada aí.